malta, hoje vamos falar de um tema que me é muito querido: mulheres. Isto sou mal. Não é só mulheres, é a escrita de personagens femininos. Porquê? Porque isto é um tópico muito debatido e nós sabemos que foi mal feito durante muito tempo e depois houve uma reação que também foi mal feita durante muito tempo e nós temos de tentar encontrar um meio termo para escrever como realmente estas personagens femininas merecem ser escritas, ok? Eu acabei de ver o episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen e o que pensei foi: a Maki é simplesmente fenomenal como personagem. E o contraste que ela tem com o primo misógino dela é tão violento que me fez pensar: porque é que quando uma personagem feminina é bem escrita, isto parece tão refrescante e ao mesmo tempo ainda tão pouco comum? Esse choque é engraçado, entre aspas, no sentido em que expõe, quase sem subtileza, o tipo de comportamento que tantas histórias normalizam e mostra como uma mulher pode existir em cena sem se definir ou orbitar à volta de um protagonista masculino. E é aí que nós começamos a perceber: escrever bem personagens femininas é uma questão de construção de uma boa personagem. E quando esta construção é sólida, acaba por contribuir quase inevitavelmente para quebrar velhos e estúpidos estereótipos que existem sobre o papel de género. Vamos falar? Vamos! Durante muito tempo, a ficção tratou personagens femininas como funções e não como pessoas. Geralmente era a função do interesse romântico, ou a função da figura de apoio, ou a função da musa que inspira o herói, ou mesmo a damsel in distress, a vítima que motiva a jornada do herói. Eram papéis reconhecíveis, eram papéis fáceis de encaixar, mas raramente estas personagens tinham desejos próprios que não orbitassem à volta do protagonista. E em 2026 e 2025 e 2024, já há uns anos que isso aí é um bocadinho muito fuleiro. Mais recentemente, no entanto, surgiu o outro extremo: a mulher forte de catálogo, quase sempre perfeita, cheia de catchphrases, que entra em cena para verificar uma checklist de marketing para as grandes empresas satisfazerem os pedidos de igualdade de género, do que propriamente para darem vida à narrativa ou uma história. Em vez de aprofundar as personagens, muitos filmes limitaram-se a trocar o rótulo do estereótipo de donzela em apuros para o estereótipo da mulher infalível. O resultado, no entanto, é parecido. Continuam a ser personagens pouco relacionáveis, pouco humanas. Se o objetivo é escrever o feminino autenticamente, o ponto de partida não é o discurso, nem o tema, é a pessoa. Quem é esta personagem quando ninguém está a olhar? O que é que ela quer? O que é que ela teme perder? O que é que ela está disposta a sacrificar? Uma boa personagem feminina é construída da mesma forma que qualquer bom protagonista ou qualquer bom antagonista é, com desejos, com limites, com contradições e com escolhas difíceis a fazer no seio de uma narrativa. A emancipação não vem de dizer que a personagem feminina é forte, vem de mostrar como é que ela lida com o conflito, com falhas e com responsabilidade, porque é daí que vem a força de um personagem. E quando nós fazemos isto, os efeitos fora da história surgem quase por arrasto. O público começa a ver mulheres em situações complexas, a tomar decisões difíceis, a ocupar espaços de protagonismo que antes eram exclusivamente de homens, e a mudança é mais autêntica e mais fácil desta maneira. É aqui que Jujutsu Kaisen se torna um excelente estudo de caso. A série não faz discursos ou usa catchphrases sobre como representar mulheres. Ela simplesmente escreve boas personagens femininas. Ao olharmos para estas personagens como a Nobara Kogizaki, a Maki Zenin, a Yuki Tsukumo, nós conseguimos extrair princípios práticos para a escrita em vez de ficarmos presos em checklists de como deve funcionar a emancipação feminina no cinema e em mídia. Estes exemplos são personagens que existem dentro da lógica da história. Tanto Nobara como Maki como Yuki têm objetivos, têm falhas e têm transformações próprias. O feminismo aqui não é um slogan, é a consequência de ver mulheres a agir, a escolher e a mudar o rumo da narrativa.
Eu gostava de falar um bocadinho sobre a Nobara em específico, por um conceito que eu acho importante quando estamos a escrever boas personagens, principalmente quando estamos a falar de personagens femininas. Este é o conceito de agência. Basicamente, em termos simples, agência é a capacidade de uma personagem influenciar a sua própria história, tomar decisões, iniciar ações, provocar consequências e lidar com estas consequências. E a Nobara não está ali para ser aquilo que nós chamamos a rapariga do trio, como é comum em vários outros shonens, onde a personagem feminina do trio é só... como é que eu ia dizer? Um catavento. E a Nobara também não está ali para servir de apoio emocional aos rapazes. Ela tem um conjunto claro de motivações, tem um conjunto claro de gostos, tem um conjunto claro de limites e um estilo muito próprio de agir no mundo. Existe uma frase muito icónica, uma das minhas frases favoritas da primeira season de Jujutsu Kaisen, quando ela está a lutar com a Momo, em que ela diz, eu agora não sei a frase especificamente perfeito, não sei quote geral, mas ela diz qualquer coisa do género: eu adoro-me imenso quando estou bonita, eu adoro-me imenso quando sou forte. E é engraçado, porque ainda bem, ela está a mostrar que não vai sacrificar partes de si para caber no molde de ninguém. Isto é agência. O que é que nós podemos aprender com a construção da personagem da Nobara, ok? Primeiro, não reduzas uma personagem feminina a uma reação de outros personagens, como é, por exemplo, a Hinata, onde muitos dos seus comportamentos e muitas das suas motivações giram à volta de agradar o Naruto. Para a tua personagem feminina, dá-lhe vontades específicas, algo que ela quer alcançar, independentemente do que o protagonista masculino faça. Segunda coisa, permite que ela tenha orgulho, vaidade, vulnerabilidade ao mesmo tempo, tal e qual como é Nobara. Convencida, teimosa, orgulhosa do seu próprio estilo, mas também com mágoa. Também sabe que tem falhas e também sente medo. Isso impede que um personagem se torne um cartaz ambulante e pouco autêntico e fale parecer uma pessoa com quem o público pode realmente identificar-se. Terceiro, deixa que as ações dela movam a história em momentos-chave. Uma personagem com agência não está só a comentar o que acontece, está a empurrar a narrativa para a frente. E ninguém empurra as coisas para a frente com mais qualidade do que a Maki Zenin. Sim, a Maki Zenin leva estas ideias para um plano um pouco diferente. Não, claro que ela tem a sua própria agência, mas é engraçado porque eu diria que o traço que nós podemos tirar do seu arquétipo de personagem é a rebeldia. Portanto, Sanobara é uma afirmação do eu no presente, não ter medo de ser como sou, de não ter de escolher entre a maquilhagem e o martelo. Posso escolher as duas. A Maki é a recusa do lugar que lhe foi imposto na história. Nós sabemos que a Maki nasce num contexto que a desvaloriza por duas questões. A primeira é por ser mulher, a segunda é por não ter cursed energy. Ela é subestimada, ela é humilhada e tudo na sua trajetória é uma longa recusa de aceitar este rótulo que lhe foi imposto pela história. A sua força não é um poder conveniente que caiu do céu, é uma força construída com rebeldia, treino, dor e conflito direto com o mundo onde foi inserida. É isto que a faz a personagem que é. Ela é marcante e tem uma força enorme que vem do seu percurso. O que é que isto significa na prática? Em vez de dizermos a Maki é muito forte e é muito independente, nós mostramos isso. Mostramos que a Maki é uma personagem que teve de enfrentar uma infindável camada de desafios para poder ser forte e independente, para chegar onde está e ter o poder que tem. Que regras é que ela decidiu quebrar? Que preço é que pagou por isso? Quem é que ela perdeu pelo caminho? A Maki funciona tão bem como personagem feminina porque a rebeldia dela tem um custo emocional e tem consequências reais. Não é uma cena vazia, feita por aplauso, pouco autêntica. É uma transformação que abala completamente o mundo da história e até abala no mangá. Eu gostei muito desse painel, uma outra pessoa, mas sem spoilers, vocês depois veem. Tu dás este tipo de densidade à trajetória de um personagem feminino, estás a mostrar que ela não é um acessório narrativo, é
um eixo da história, é um pilar da história, à qual o enredo gira à volta. Ela tem poder dentro da narrativa, não é simplesmente um adereço que lá está. Outro ponto importante em Maki, não é segredo nenhum que a sexualização de personagens femininos, principalmente em anime e mangá, é tão elevada que até há um tag para isso, fanservice, onde o foco da personagem às vezes está no corpo e na sua sexualização. Isto estraga muitas histórias para mim, porque existem séries que eu gosto muito e empatizo muito, como é, por exemplo, One Piece, mas depois... O corpo da Maki conta uma história de treino, de disciplina, de violência, e tudo isso comunica algo sobre quem ela é. Pensar o corpo como um instrumento de ação e não apenas como um adorno ajuda a fugir ao molde em que a aparência é o elemento central e o resto é secundário. Um corpo que se mexe, um corpo que luta, que se cansa, que se fere, aproxima a personagem da experiência humana, ao invés de afastar para um pedestal. Parece contraditório, mas pelo menos para mim, Maki é uma das personagens mais sexys, certo? E não precisa desta sexualização intensa. Porque, vamos ser sinceros, o corpo de uma mulher já é bastante porreiro. Não é preciso estar a desenhar peitos de 7 metros. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu também gostava de dar um pouco de atenção à Yuki Tsukumo. Porquê é que eu gostava de lhe dar atenção? Ela não tem muito tempo de ecrã. Eu já tive a feliz oportunidade de ler o mangá. Sei que ela tem mais peso. E eu acho que a personagem dela adiciona outra camada ainda. Enquanto muitas personagens se limitam a aceitar as regras do mundo e a jogar dentro delas, Yuki é daquelas figuras que pergunta porquê é que o jogo tem de ser assim, porquê é que o mundo é assim, ok? Ela pensa o cenário em larga escala, questiona a lógica do combate constante, Jujutsu, procura alternativas a esta luta constante e à maneira como a hierarquia da sociedade está organizada. Ela pensa o cenário em larga escala e questiona a lógica e as alternativas. Em termos de escrita, isto é muito interessante e é excelente forma de construir personagens, porque não se limitam a reagir aos problemas imediatos que o autor lhes causa, mas pensam em sistemas, em estruturas, em possibilidades. É quase como que uma personagem que espelha os pensamentos do que este mundo poderia ter sido se levasse outro rumo. Isso revela inteligência, isso revela capacidade profunda de pensamento, e é interessante dar este tipo de características a personagens que são inteligentes e que são interessantes. Se estás a criar uma personagem com este perfil, pensa no tipo de perguntas que a Yuki faz e que mais ninguém se atreve a fazer. E o objetivo, atenção, não é transformá-la na voz moral da história. É simplesmente alguém que está disposta a pensar sobre a história. E quando uma mulher ocupa esse lugar de reflexão estratégica do mundo, de imaginação de um futuro que pode ser melhor e como atingi-lo, estás a mostrar que o pensamento profundo e que a liderança, como conceito, liderança, também são espaços que podem e devem ser preenchidos por personagens femininas. Quando juntamos Nobara, Maki, Yuki e outras figuras femininas em Jujutsu Kaisen, com menos tempo de ecrã, mas também não mal construídas, vemos um padrão útil para quem quer escrever bem este tipo de personagens. Primeiro, nenhuma delas existe apenas em função de um romance ou uma motivação para um protagonista, ou só falam de protagonistas masculinos ou de pessoas masculinas na série, ok? As relações afetivas entre elas são partes da experiência, não a totalidade da identidade. Segundo, elas discordam, elas discutem, elas têm conflitos entre si, não são um género de um bloco homogéneo de raparigas simbólicas que pensam da mesma maneira. E terceiro, cada uma encarna um tipo diferente de relação com o mundo. Seja a Nobara com a afirmação individual, seja a Maki com a revolta, com o molde em que foi colocada, seja a Yuki com a imaginação de perspectivas e futuros diferentes. Isto é ouro. Em vez de uma única representante feminina com catchphrases e coisas assim um bocado inautênticas, nós temos um grupo de mulheres com olhares distintos capazes de impactar a narrativa. Tudo isto contribui de forma subtil para quebrar estereótipos de género, tanto na ficção como na forma como o público olha para a sua própria realidade.
Quando nos habituamos a ver personagens, mulheres, a falhar e a levantar-se, a liderar planos, a pensar em soluções, a afirmarem a sua identidade, a questionar regras e a suportar peso de decisões difíceis pelo seu papel nesta sociedade, nós deixamos de estranhar essas posições fora do ecrã. O que nós temos de fazer é escrever personagens que tenham esse impacto e que tenham densidade suficiente para escapar às pequeninas e parvas gavetas onde foram colocadas durante décadas de cinema. Em resumo, se queres escrever personagens femininas autênticas, o caminho não passa por encaixar frases de empoderamento inautênticas, nem por construir heroínas perfeitas e poderosas. Começa por tratar estas personagens como pessoas com a sua própria história, com desejos, com fraquezas, com contradições, com medos. Deixem que tomem decisões. Deixem que estas decisões mudem a história. Assume que vão falhar e vão aprender nos seus arcs. Use exemplos como Nobara, Imaki e Yuki para perceber o princípio por trás destas personagens. Quando a mulher é a personagem antes de ser um símbolo, a emancipação deixa de ser uma mensagem que nos é martelada e passa a ser algo em que o público acredita, sente, quase que sem se aperceber. E é aí, nesse território de identificação e empatia, que a ficção tem mais força para ajudar a desmontar estereótipos, tanto nos média como na forma como olhamos uns para os outros no mundo real. É isto que eu vos queria dizer. Espero que tenha sido útil. Eu gostava de saber as vossas opiniões, porque eu sei que é um tópico bastante polémico e fala muito sobre políticas sociais. Isso é muito interessante, então se quiserem comentar, a vossa perspectiva é sempre bem-vinda. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau, malta. Tudo a correr bem com vós outros.